No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. Hoje conto mais uma vez com a deliciosa colaboração de Anabela Queigas, imprescindível neste programa. Trazemos O Último Avô, Afonso Reis Cabral. Foi publicado em setembro de 2025 pela editora Dom Quixote. É um romance de ficção que prende o leitor desde o início. Se tiver que resumir o seu conteúdo em poucas palavras, diria que é uma narrativa de confronto entre um avô e o seu neto e que atravessa 3 gerações. Claro que é muito mais do que isto. Refira-se que as 2 obras anteriores deste autor foram premiadas. Em 2014 ganhou o Prémio Leia com o romance O Meu Irmão. Em 2018 publicou o seu segundo romance, Pão de Açúcar, vencedor em 2019 do Prémio Literário José Saramago. Estes prémios são uma garantia de qualidade da narrativa. Mas vamos ao conteúdo. O Último Avô aborda as relações familiares complexas, de conflito e de afeto, a memória e o trauma da guerra colonial, centrando-se na história de um neto, que é o narrador, e que investiga o passado de um avô escritor. O avô é Augusto Campelo, de 80 anos, com uma personalidade complexa e difícil, um escritor conhecido e genial que publicou vários livros e trabalhou, antes de morrer, num manuscrito importante, sem dizer a ninguém do que se tratava, queimando-o uma semana antes de morrer. Este gesto deixa o seu neto com curiosidade sobre o conteúdo misterioso, desconfiando-se de que seria o último livro e sobre a guerra colonial. O neto assume a missão de desvendar se existe uma cópia do manuscrito queimado e os segredos familiares relacionados com o avô, mas essa busca arrasta-o, sem querer, para um terreno mais doloroso, que se prende com a fuga e a morte prematura da sua mãe, cuja ausência é sublinhada há anos por um quarto trancado na casa do avô. O neto, com 7 anos, tem uma ideia inicial do avô que se vai transformando até chegar a adulto, porque nem tudo é o que parece. Refira-se que o neto também é escritor e por vezes sente-se uma cópia do avô num jogo de espelhos profundo que deixa algumas interrogações sobre o valor da escrita do neto. O que leva o avô a queimar o manuscrito? Como compreender ou não a atitude do avô? Quais são as razões que justificam a sua relação com cada elemento da família, onde a delicadeza e a dureza se confundem, desenhando-se sempre como um herói, porém com um lado nebuloso que se identifica com o final da guerra colonial e a transição para Angola independente. A escrita não segue a linha do tempo, imprimindo uma dinâmica favorável ao leitor, equilibrando-se entre Campolide em Lisboa, Nedalatando em Angola e Azeitão a sul do Tejo, o presente e o passado, a herança literária e a vida real. É um livro para ler, respirar fundo e refletir. É bem escrito, acessível, muito inventivo e muito inesperado. Afonso Reis Cabral nasceu em 1990 em Lisboa. Cresceu no Porto, sendo trineto de um irmão de Eça de Queiroz, o que influenciou a sua ligação à literatura desde cedo. É licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos, fez mestrado na mesma área e tem uma pós-graduação em escrita de ficção. Foi 2 vezes à Alemanha de caminhão-tir em busca de uma história, a primeira das quais aos 13 anos. Trabalhou numa vacaria, num escritório de turismo e num alfarrabista. Entre abril e maio de 2019,
Percorreu Portugal a pé ao longo de 738,5 km na Estrada Nacional 2, de que resultou o livro Leva-me Contigo. É colunista do Jornal de Notícias, semanalmente com a rubrica Ansiedade Crónica, e é um dos anfitriões do programa 5 à Quinta da Antena 1. Desde 2022 é presidente da Fundação Essa de Queiroz. Leia, porque ler só faz mal à ignorância.